Salve, salve, primeira série. Aqui quem está falando é o professor Carlos Henrique. E na nossa aula de hoje nós vamos abordar a unidade 3, que tem como título o desmatamento e suas consequências. Quando nós vamos abordar o desmatamento no mundo, né, a gente tem que entender que isso não é um fenômeno que se caracteriza, ou se expressa, ou se revela apenas em um país, né? Historicamente, até dentro do contexto do processo civilizatório, as populações elas têm essa característica, né, de desmatar, de, enfim, queimar, de retirar fragmentos florestais, suprimir vegetações, etc., né? Então a gente percebe que isso se dá e se deu, né, historicamente em diversos países. O desmatamento ele ocorre nos mais diversos lugares do planeta e por diversas razões. Então nós temos alguns gatilhos que vão estimular esse desmatamento. Então nós temos, por exemplo, o crescimento econômico e populacional, né? Isso acaba estabelecendo um aumento da demanda por madeira e carvão e pressiona a transformação de regiões de floresta em áreas de cultivo agrícola e de pastagem. Outra coisa que nós temos que destacar é a ocupação e a expansão urbana, que também são fatores que podem influenciar o desmatamento. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ou seja, a FAO, em seu relatório de Avaliação Global de Recursos Florestais 2015, as florestas no globo elas correspondiam a 31% da área terrestre, né? 44% da área florestal global é encontrada em países tropicais e outros 8% em países subtropicais. Os países de clima temperado têm 26% da área florestal global, né? E a Europa, adicionando a Rússia, tem mais floresta do que qualquer outra região do globo, né? Eles contabilizam, né, totalizam 25% de florestas do globo, seguida da América do Sul, 21%, e da América do Norte, 16%. Deixa eu só abrir um parênteses, porque Rússia, ela não faz parte do continente europeu, né? Ela faz parte do continente asiático, né? Então, é só para deixar isso claro. Então, o desmatamento ele ainda continua, né? Então, essa devastação ela é causada pelas atividades econômicas, pela expansão populacional, que afeta profundamente as terras úmidas, sejam elas áreas de matas inundadas ou saturadas de água encontradas no interior dos continentes, como as várzeas, sejam áreas de zonas costeiras, como os mangos e recifes de corais. O avanço da agricultura causou o desaparecimento de aproximadamente 60% desse ecossistema na Europa. Eu coloquei uma imagem aqui para a gente iniciar o nosso debate, falando sobre a questão do Pantanal, né? Então, está havendo uma queimada muito intensa no Pantanal, tá certo? E, de acordo com a Polícia Federal, né, os incêndios que devastaram 25 mil hectares do Pantanal começaram em 4 fazendas, né, de grande porte em Corumbá, Mato Grosso. Isso de acordo com a Polícia Federal. Então, desmatamento, queimadas, etc., são instrumentos, muitas das vezes, com um fundo econômico. Então, o cara ele devasta, né? Enfim, né, o fazendeiro, o grileiro, etc., eles devastam para se apropriar daquela terra e explorar para o seu interesse econômico, né? Então, esse é o cenário que notabiliza o desmatamento, as queimadas, né? E as consequências disso, né? E aí a gente tem que destacar alguma coisa que é muito importante, galera, que eu quero que vocês prestem atenção, né? Quando a gente desmata, as sociedades, as civilizações, elas queimam, isso vai interferir dentro do contexto atual diretamente numa segurança hídrica, no caso brasileiro, né? O desmatamento da floresta amazônica. A floresta amazônica ela presta um enorme serviço ambiental. Pensem numa floresta como uma espécie de bomba hidráulica, né?
ela é capaz de mandar um volume de água absurdo para a atmosfera, trazendo água para o centro-oeste e sudeste, né? E isso impacta diretamente numa segurança hídrica, né? Energética e alimentar. Então isso é extremamente problemático do ponto de vista estratégico brasileiro, tá certo? Outro elemento que a gente tem que destacar é sobre na verdade, a gente já está destacando, né, o desmatamento da floresta amazônica brasileira. A gente percebe, né, que os municípios que apresentaram o maior desmatamento em 2017 foram em Mato Grosso, no Pará. Então, quer dizer, existe uma série de municípios que eles acabam impactando, né, a Amazônia de uma maneira geral. Abro aspas aqui para sinalizar o seguinte: existe Amazônia para além da fronteira territorial brasileira, ok? Então, a Amazônia que está no território brasileiro nós designamos como a Amazônia Legal, que ela é constituída por 9 estados, tá? Então, nós temos o estado do Acre, o estado do Amazonas, do Roraima, Amapá, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Rondônia, ok? Então, esses estados fazem parte da Amazônia Legal. No entanto, a gente tem a Amazônia, por exemplo, na Guiana Francesa, no Suriname, na Guiana Inglesa, na Venezuela, na Colômbia, no Peru, tá? Então, são áreas também que são países que apresentam floresta amazônica, ok? Outra coisa que a gente precisa destacar dentro desse contexto, e aí quem que tiver o interesse de aprofundar, é só clicar no link da imagem, tá? Essa imagem, ela revela, por exemplo, revela pra gente o histórico de desmatamento na Amazônia, né, mapeado pelo PRODES e do INPE, né? Verde é a floresta, amarelo são as áreas já desmatadas em algum momento desde 88, e branco são áreas naturais de vegetação não florestal ou cobertos por nuvens, tá? A professora Berta Beck, da UFRJ, ela vai dizer que existe um arco de desmatamento da Amazônia, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, desde o Maranhão, aqui no Nordeste, até, por exemplo, até Mato Grosso, tá? Existe uma espécie de um arco de expansão de desmatamento da Amazônia. Tá? A professora Berta Beck, ela parte desse princípio. E quando a gente dá continuidade a essa leitura, né, da própria USP, mais uma vez, quem tiver interesse, seria muito bacana que lesse essa matéria, a gente percebe que o maior registro, né, desde 88, tá? Nosso recorte é pequeno, tá, gente? 88, 98, 2008, 2018, né? Então, 1988, 98, 2008, 2018, 30 anos, né? É um recorte muito pequenininho. Então, o maior registro de área desmatada até o presente foi aqui em 1995. Mas a gente percebe que de 2004 para cá, o desmatamento, as taxas de desmatamento da Amazônia, elas vinham caindo, né? E esse desmatamento, ele tem aumentado em 2019, nosso recorte até 2019, vamos esperar para ver até 2020. E aí, de acordo com um professor, né, Paulo Artacho, né, da USP, o governo segue implementando sua política de desmantelamento das políticas ambientais e o resultado prático disso é o desmatamento da Amazônia, tá certo? Então, a gente tem que analisar dentro do contexto político-econômico, né, dentro do contexto social brasileiro. Outra coisa que a gente precisa destacar é o seguinte, que existe atividades econômicas que se beneficiam com esse cenário, né? Então, existe indício que o desmatamento ilegal, tá, está intimamente associado à especulação e grilagem de terras públicas na região. Em torno disso giram a exploração predatória de madeira, o garimpo, né, outras atividades ilegais como agricultura, etc. Ok? Queridos, é importante a gente compreender que dentro
do processo histórico, né, de evolução de políticas públicas brasileiro, nós temos o que nós chamamos de SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? Então, o SNUC, ele é um instrumento, uma ferramenta de gestão dessas unidades, tá certo? Então, o que o Brasil fez, né? O que o Brasil acabou adotando? O SNUC ele foi promulgado na Lei de 9.985, de 18 de julho de 2000. Essa lei representou grande avanço à criação e gestão de unidades de conservação nas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, pois ela possibilita uma visão conjunta das áreas naturais, tá certo? A serem preservadas. Além disso, estabeleceu mecanismos que regulamentam a participação da sociedade na gestão de unidades de conservação, potencializando a relação entre o Estado e os cidadãos e o ambiente. De acordo com o SNUC, né, as unidades de conservação elas estão categorizadas em dois grupos, tá certo? Que grupos são esses, professor? É o que nós chamamos de proteção integral e uso sustentável. Substituam a proteção integral por preservação e uso sustentável por conservação. Parênteses. Mas, professor, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, tá? Preservação é o princípio da intocabilidade, ou seja, é uma área que não está destinada para uso racional econômico, né? E nós temos o princípio da conservação. O princípio da conservação, ele possibilita que haja uma exploração econômica, um uso, tá? Então, a proteção integral tem como principal objetivo preservar a natureza. Preservar é você manter intocável, né? Sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta ou danos aos recursos naturais. Então, recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental, né? E nós temos o uso sustentável. Tem como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos, conciliando a presença humana nas áreas protegidas. O uso dos recursos naturais é permitido desde que sejam mantidos constantes os recursos ambientais renováveis e os processos ecológicos, tá? Então, de acordo com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, nós temos duas formas, a proteção integral e unidades de uso sustentável. Então, há diversas categorias. Estação ecológica, reserva biológica, isso tudo são de proteção integral, tá, gente? Parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. E de uso sustentável, professor? Área de proteção ambiental, APA, área de relevante interesse ecológico, área floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna e reserva de desenvolvimento sustentável, né? Outra coisa que eu gostaria só de salientar para vocês é que também há um código florestal, tá? Deixa eu só abrir esse parênteses, porque o Código Florestal é uma lei, né, 12.651, que organiza as regras sobre onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro deve ser explorada. É ele quem determina as áreas que devem ser preservadas e quais regiões são autorizadas a receber ou não os diferentes tipos de produção rural. A origem do Código, ela data de 1984. A partir de então, ele passou por várias modificações importantes. Por exemplo, em 65 tornou-se mais exigente, né? Sua última mudança foi aprovada em 2012 e o objetivo de intensa batalha no Congresso era reduzir a proteção ambiental das versões anteriores. Como no nosso Congresso há diferentes parlamentares e diferentes frentes parlamentares, né? O agronegócio ele bate muito forte no Congresso. Muitos agropecuários eles são deputados, então há diferentes conflitos de interesses, tá bom? Queridos, espero poder ter ajudado vocês na compreensão, no entendimento da nossa aula. Leiam o capítulo 3, a gente já se encerrou, né? É o terceiro bimestre, leiam o capítulo 3. Na próxima aula nós faremos uma revisão, tá bom?
Um grande abraço a todos e até uma próxima.